que eu vejo no meu consultório é que pessoas que chegam nesse consultório são pessoas que geralmente não acreditam em si mesmas. Uhum. São pessoas É bem derrotadas. isso. A galera que chega pra mim, no online principalmente, são pessoas assim, que elas tiveram uma péssima experiência antes, né? Em qualquer área da vida dela, são pessoas que às vezes vieram machucadas de frequentar uma academia, e na academia ela se deparou com um mundo que não é dela, uma bolha que não é dela, e ela às vezes não está em forma, às vezes ela está em depressão, está com a estima dela lá embaixo, então ela tem medo de se expor, ela tem vergonha de se expor, né? O que eu vou fazer num ambiente de academia? Primeiro que é um monte de máquina ali que eu nem sei mexer. Primeiro que eu vou chegar lá, tem um público bem jovem, tem um monte de menininha jovem, os professores às vezes não dão atenção. Então o ambiente de academia, eu falo que ele mais intimida do que incentiva. Né? Pra galera que é do meio fitness, pra galera que é dessa bolha de treinamento, a academia é muito legal. Ali, vai te incentivar, você faz a sua social, mas pra galera que não é um mundo totalmente diferente. Então, por isso que a gente vê as pessoas começando a fazer academia 2, 3 meses e depois pula fora. Né? Porque não é um ambiente convidativo para esse público que é a grande maioria da nossa população. Como é que você conseguiu atingir uma quantidade tão grande de gente assim, Norton? Porque os números, eles são absurdos, né? Mostram Sim. aí mais de 30 mil pessoas ao mesmo tempo em uma live de Instagram. Isso começou na pandemia, não foi? Conta a história aí pra gente. Começou na pandemia. Na verdade, começou um pouco antes da pandemia. Né? Eu digo que eu dei um passo à frente das pessoas pelo seguinte. Eu trabalhei como personal trainer durante muito tempo, aí trabalhei com um pessoal famoso. E ao mesmo tempo eu tinha uma consultoria online. Nessa consultoria online eu atendia pessoas de vários cantos do mundo. E quando deu janeiro de 2020, algumas pessoas que eu trabalhava, que eu fazia consultoria online lá da Europa, eles começaram a pedir para eu mudar o treino deles, porque as academias estavam sendo fechadas, principalmente o pessoal da Itália, isso em janeiro de 2020. E no Brasil ninguém falava disso. Então, um começou a pedir, outro, e eu comecei, assim, a perguntar, o que está acontecendo? E aí o pessoal começou a falar da pandemia, isso em janeiro, né? Mas aí aqui, acho que por N motivos não falavam antes, não sei se é pelo carnaval, não sei os interesses que existem, mas eu tinha acabado de abrir a minha academia física, eu abri em dezembro de 2019. Aonde? No Itaim, o Estúdio Core. Sim. Né? Hoje a gente tem franquias, tudo, mas a gente inaugurou dia 5 de dezembro de 2019. Quando eles começaram a relatar isso, que estavam as academias sendo fechadas, eu comecei a ficar com medo da minha. Eu falei, se isso vem para o Brasil, eu acabei de inaugurar uma academia, o que eu vou fazer? Né? E eu comecei a pensar no lado online. Como é que eu consigo deixar os meus clientes ainda treinando sem eles se dissiparem? E aí eu comecei a ver aquela opção de live dentro do Instagram, que era uma opção que antes da pandemia ninguém usava. Ninguém falava de live antes da pandemia. Então eu comecei a fazer algumas enquetes no meu Instagram, perguntando para as pessoas, o que vocês acham da gente começar a fazer uns treinos ao vivo, né, com peso corporal, não precisa então de equipamento, então fica fácil de vocês fazerem, eu faço daqui, vocês fazem da onde vocês estiverem. Não era uma coisa comum, né? Não era uma coisa comum. Eu comecei a fazer essas enquetes e o pessoal começou a responder que gostaria, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer as lives. Eu comecei em março, antes da pandemia estourar. E aí quando eu comecei a fazer a live, muita gente entrava ali de curioso, né? O que está acontecendo? E aí veio o lockdown. Quando veio o lockdown, e todo mundo entrou em desespero, pô, tudo fechou, minha academia fechou, o que eu vou fazer? Todo mundo lembrou que tinha um maluco que tinha começado a fazer live de treino. Então a galera começou a correr pro meu Instagram. E aí até as pessoas, os colegas de profissão, eles achavam que aquilo vai ficar 10 dias, vai ficar 2 semanas, já volta, não sei o quê. Então ninguém também começou a se mobilizar dentro da minha área. E eu fazendo ali, e o pessoal começou a correr. E a cada live um já ia divulgando pro outro, o pessoal postando nos stories. Então foi de uma maneira bem orgânica. Isso foi ganhando uma proporção que eu nunca imaginei, que eu nunca planejei. E foi assim. Eu vou te confessar, cara, eu treinei contigo online, viu? Fiz vários treinos online em casa. Sim. E aquilo ali também foi uma grande experiência para mim, porque até então eu nunca tinha treinado em casa, não, assim pelo Instagram, nunca tinha acontecido. Realmente foi uma experiência diferente.
Eu, assim, digo que você foi extremamente inteligente por ter feito essa estratégia, até porque você teve a sensibilidade de pensar no outro, né? Você pensou, aquele cara que não tá mais indo pra academia, que tá em casa, tá trancado ali, ele tem que se movimentar de alguma forma e ele vai ter que dar um jeito dele de fazer um exercício para poder melhorar a vida dele. E a outra coisa que eu pensei, né? Ali o exercício físico, naquele momento, ele estava sendo muito mais uma válvula de escape para as pessoas do que qualquer outra coisa, né? E eu falo para as pessoas da minha área o seguinte: durante a pandemia, o que as pessoas elas tinham medo? Elas tinham medo de ficar doente e elas tinham medo de morrer. Eu tenho uma profissão que entrega saúde e vida. Então, eu tenho a ferramenta que combate o medo das pessoas, ou seja, doença e morte. Eu tenho saúde e tenho vida. As pessoas se sentiam mais seguras fazendo exercício com você. Sim, né? Então era um cenário muito novo para todo mundo que estava fazendo exercício e também para mim, eu dando aula ali online. Era algo que ninguém sabia quando ia acabar aquilo, ninguém sabia se ia durar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Para ser sincero, quando falavam quarentena, na minha cabeça, eu achava que quarentena eram 40 dias. Eu também. Então eu pensei, vou fazer por 40 dias. E através do relato das pessoas, isso foi sendo um combustível para eu não parar de fazer. Então eu comecei a ver a importância que estava tendo na vida das pessoas naquele momento, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente. Então eu falei, bom, eu não posso parar isso aqui, eu tenho que continuar. E aí pelos relatos eu ia sempre lembrando das pessoas, essa pessoa precisa de mim, a outra precisa de mim. Então foi dessa maneira. Cara, sabe o que é que eu penso quando eu escuto uma história dessa? Eu penso o seguinte, que a gente conseguiria trazer mais pessoas para o exercício físico ou trazer mais pessoas para a prevenção de doença se isso fosse mais divulgado, sabe? Porque Sim. o exercício, ele é um medicamento 0800. Ele funciona como uma cura, como uma anti-inflamação, como uma melhora do metabolismo do cara ali, e o cara acaba melhorando em todos os aspectos, né? Mentalidade do cara, a saúde mental do cara melhora a sexualidade dele, ele se sente mais ativo, né? A mulher melhora, a libido dela melhora a força, a disposição, diminui a fadiga, enfim, cara, como é que a gente foi perceber só com medo, praticamente com medo de morrer, o medo de ficar doente, mais de 30 mil pessoas ao mesmo tempo em uma live. Cara, sinceramente, isso é de impressionar. Isso é muito, muito impressionante. Eu nunca imaginei o que aconteceu na pandemia. Eu nunca planejei aquilo que aconteceu durante a pandemia. Até hoje, se as pessoas elas perguntam para mim, como é que você pensou nas coisas, como é que foi o planejamento? Eu falo, eu não pensei em nada, não teve planejamento nenhum. Eu fui realmente fazendo um dia após o outro, vendo o combustível que estava gerando isso nas pessoas. E aquilo, atividade física, ele é o melhor preventivo e ele é o melhor tratamento. Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora, ativa o sininho e deixe seu comentário.